Vamos lá, nesse vídeo eu decidi falar um pouquinho sobre a minha história, como foi que eu decidi, estudar medicina na Bolívia, quando eu fui, como que foi todo esse desenrolar da história. Bom, eu tenho 27 anos, eu lembro que quando eu estava com 21, eu estava cursando uma outra faculdade lá no Brasil, na minha cidade. E eu fazia contábeis, gente. Tá? Eu fiz 3 anos de contabilidade. E durante toda essa jornada de fazendo contabilidade, eu nunca estive satisfeita com o curso. Mas não era só concurso, sabe? Era da minha vida como estava anteriormente. Tipo, eu trabalhava com os meus pais, eu tinha um relacionamento, eu tava ali, no comodismo e eu queria mais, sabe? Eu falei, cara, eu quero mais pra minha vida, eu quero uma experiência nova, eu tô nos meus meados 20 anos e eu quero uma experiência nova, eu quero viver algo novo. E eu sempre me questionava muito e orava muito, assim, com Deus, falava, Senhor, eu quero algo novo na minha vida. E Deus me incomodava, sabe? Muito, 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 muito mesmo. Sobre que eu não estava onde eu deveria estar. Eu me sentia muito fora da casinha, da faculdade, no emprego, em tudo. Então foi aí que um belo dia eu despertei falando com os meus pais e falando, gente, vou trancar a faculdade de contábeis e sei lá, vou fazer outra coisa na minha vida. Meus pais, falou assim, deve ser só mais um dia aleatório da crise dos 20 dela. E aí, do nada, nesse dia eu lembro que eu já tinha até mudado de emprego, porque eu trabalhava com os meus pais no escritório de contábeis, estava meio tóxica a nossa relação, trabalhando junto com os pais. E aí eu saí do escritório, fui trabalhar numa empresa, Energisa, na época, foi quando recém se instalou Energisa na minha cidade, no Brasil, que teve aquela compra. Fui trabalhar na Energisa em atendimento ao público. E eu lembro ali que eu fiquei com atendimento prioritário, então eu atendia idosos, gestantes, pessoas com deficiência. E nesses 3 meses de experiência que eu trabalhei lá, os 90 dias, minha cabeça abriu tanto. E eu pensei, como eu amo atender e lidar com os seres humanos. Então, eu fui desenvolvendo, entendendo a minha habilidade de lidar com o público ali. E eu imaginava que na contabilidade eu não seria feliz. Porque eu penso, eu vendo ali o dia a dia dos meus pais, era muito difícil, as pessoas não valorizavam a profissão de contador. E eu pensava, não quero isso pra minha vida. Eu quero ter uma profissão onde eu vou ser útil para as pessoas, elas vão ser gratas por isso e vai ser um ambiente bom de eu trabalhar. E eu pensava muito, onde eu me enquadraria? E eu pensava que na área da saúde, sempre vinha isso na minha cabeça. Eu acho que eu nasci para ser alguma coisa da área da saúde, mas eu não sabia muito bem, estava muito confusa na época ainda. E aí, no belo dia, eu abri uma faculdade na minha cidade, a Finca, e começou a ter vestibulares. Eu já estava em contabilidade, Foi bem na época de vestibular. E eu fui e prestei vestibular para essa faculdade. Passei, consegui até uma bolsa de, acho que 50%. E eu falei pra minha mãe e meu pai, olha, tranquei faculdade de contábeis, não quero mais saber e vou fazer enfermagem. Meus pais, negativos, se for pra você fazer enfermagem, você vai pra Bolívia fazer medicina, seus amigos estão lá, vai pra lá, você tem coragem, não sei o quê. E eu falei, tenho. Beleza, isso era de noite, eu dormi e pensaram, amanhã vai passar, ela vai dormir, ela vai esquecer. Só que não, eu não esqueci. Aí eu comecei a preparar minhas coisas todas, meus documentos, comecei a ligar. Eu ligava nas universidades, eu lembro que eu liguei na UCEBOL, liguei antes de tudo, eu liguei na Unifrans, porque era a minha meta. Eu ia pra Unifrans, que era uma faculdade onde meus amigos estudavam. E eu falei, vou pra Unifrans. Só que durante a ida para a Bolívia, eu conheci pais de pessoas que estudavam na UCEBOL. Todo mundo no ônibus era UCEBOL. E minha mãe conversou muito com um dos pais, que a filha estava na UCEBOL, e o cara falou super bem da faculdade. E eu falei, putz, é UCEBOL, Eu vou pra Unifrans fazer o quê? E eu lembro que era bem cara na época, você tinha que pagar uma matrícula e fora a mensalidade. E a UCEBOL não tinha nada disso, você chegava, pagava a inscrição, a mensalidade e pronto, ia fazer, E aí tá, aí beleza, fiquei lá no bairro, lá da Unifrans até quando eu cheguei, lá no primeiro anilho, na Canhoto, eu fiquei lá. E aí fomos com a minha mãe no outro dia lá pra UCEBOL, pra conhecer a faculdade e tal, e falamos, não, é aqui que a gente vai ficar mesmo. Aí a gente começou a arrumar
tudo, né, pra ficar lá, fomos atrás de apartamento, tinha uma colega na época que morava lá num prédio, ela arrumou um apartamento pra mim. Em 3 dias a gente arrumou um apartamento, saiu, comprou os móveis, foi lá e tal, foi muito uma loucura, minha mãe tava junto comigo, né. Então aí eu decidi ir pra UCBOL. Quanto tempo, né, levou essa jornada inteira? Vou contar pra vocês, porque isso também a gente quer saber. Gente, eu iniciei em julho de 2017. Hoje não, né? Estamos em março. Eu finalizei tudo agora em março com o grado. Mas eu já tinha acabado meio do ano passado tudo, internato, província, né? Tudo certinho no tempo. Só que aí eu estava grávida e fui pro Brasil finalizar a gestação, ganhar bebê em novembro. E eu falei, ano que vem eu volto e dou o grado. Aí eu dei o grado agora começo de março e final desse mês foi minha colação de grau, meu diploma. Então duraram aí 6 anos, né, de faculdade, e aí mais uns 6 meses para me preparar sobre tudo isso do grado, né? Porque eu tive um percalço aí do tempo, mas eu terminei dentro do esperado. Meus pais na época me ajudavam, pagando a faculdade, né, a mensalidade, o meu aluguel. Então, digamos assim, eu não tive que trabalhar durante a faculdade para me manter com esses gastos, mas eu sempre trabalhei, gente. Quando eu fui, antes de ir para Bolívia, eu lembro que eu fiz um curso de sobrancelha, design de sobrancelhas, porque eu queria ter uma renda extra. Então, eu fiz esse curso de design de sobrancelhas, e chegando lá, eu consegui emprego num salão de uma brasileira, que ela marcava os clientes para mim e eu fazia sobrancelha. Mas não foi muito tempo não que eu trabalhei nesse salãozinho, foi 6 meses, aí depois, no próximo semestre que eu voltei, eu fazia em casa, porque eu achava que eu ganhava mais dinheiro. Gastos mensais, eu marquei aqui também, eu gastava em média, gente, de uns R$2.800, porque na época, minha mãe e meu pai sempre pagavam o meu semestre adiantado, então eles pagavam 6 meses, e aí de gastos mensais era só o aluguel e comida, então eu gastava em torno de R$2.500, R$2.800, era essa média que eu gastava. E uma coisa que foi muito interessante durante a jornada da faculdade, que eu lembro, que foi fazer atividades extracurriculares. Eu participava do coral da faculdade, eu joguei pela faculdade, eu jogava basquete, que foi onde eu conheci meu esposo, que eu conheci o Lucas. E aí eu também sempre estava, gente, dentro da igreja. Então, para mim foi muito bom essa aproximação com boas pessoas durante a faculdade. Eu participei da igreja na época, tinha igreja católica, que tinha muitos jovens que na época faziam um grupo de oração. E eu participava do grupo de oração, participava da música. Então, gente, essa interação para você conhecer outras pessoas é muito bom, porque você do nada tá rodeado da sua família, de pessoas conhecidas. De repente você vai lá, cai num lugar. Se você não cuidar, você se envolve com qualquer pessoa. Então, não acho que seja um bom conselho você se envolver com boas pessoas. Se aproxime de pessoas que vão ajudar a sua caminhada. Então, vá pra igreja, tem muitas igrejas ao redor. Eu busquei o meu lugar, né? E depois, mais pra frente, eu mudei de igreja, fui pra outra igreja também, que foi muito bom pra mim, pro Lucas, né? E uma pergunta que sempre me fazem agora, né, é tipo assim, valeu a pena, Thaís, você ter saído do Brasil, tal? Gente, valeu muito a pena, né, agora eu tenho uma profissão, né, e o que eu aprendi, assim, de experiência, não tem dinheiro que pague, né, nada mais me tira o que eu aprendi, a faculdade. E a experiência, gente, amadurecimento que eu tive, né? Hoje eu saí da Bolívia casada, com filho e com diploma. Eu gosto de falar isso porque a gente vai pra Bolívia com uma cabeça, né? Eu vou em busca do meu diploma e não sei o que. Essa, sim, é a nossa prioridade. A gente não pode esquecer disso. Mas tem coisas que não estão sobre o nosso controle, sabe? Então, eu pensei muito sobre isso uma época, né? Tipo, eu lembro que meus pais falavam muito, não, você não pode namorar, você tem que ir só pra estudar. Só que no decorrer de tudo isso acontecem muitas coisas e só quem passa entende. E hoje eu sou muito feliz, né? Porque eu saí de lá não só com uma profissão, mas com uma família. Então isso é o que me dá mais força agora pra lutar mais ainda agora pelo que vai vir pela frente. E o meu internato eu decidi fazer na Bolívia. Na minha faculdade tinha a opção de fazer no Brasil, mas eu optei por ficar na Bolívia, né? E
durante aí o meu internato, no finalzinho, gente, teve uma gravidez inesperada, mas foi tudo dentro do planejado, deu tudo certo. A Tabata veio dentro desse meio tempo aí, né? Eu tava faltando 15 dias, gente, pra terminar meu internato. E aí eu estava grávida. E foi muito incrível viver tudo isso, foi desafiador. Eu passei a minha província grávida, que foram 3 meses, né? Porque o internato em si eu tava grávida, mas era as primeiras semanas, então não me atrapalhou, não me influenciou em nada. Agora, a minha província, os 3 meses, foi assim, bem difícil em questão de os primeiros sintomas da gravidez. Eu passava muito mal. Tem um bebê querendo participar aqui também, gente. Daqui a pouco a gente vai gravar um vídeo juntas e aí vocês vão ver ela como ela é linda e maravilhosa. Eu acho que não tem muito mais nada pra me falar. Esse vídeo aqui era um pouco contando da minha história, mas nesse meio tempo, gente, foi... Aí eu conheci o Lucas, então eu quero vir falar um tema também sobre o meu relacionamento, como eu conheci ele, como foi o nosso relacionamento, né, aí, sobre o nosso casamento, várias coisas aconteceram. Depois eu vou fazer dentro aqui desse minha história, só falando sobre isso, eu vou falar sobre maternidade, sobre o casamento e tudo mais. Mas é isso, a minha história em si é essa da medicina na Bolívia. E foram 6 anos aí que não voltam mais, né? A parte difícil que todo mundo enfrenta é a distância da família. Foi difícil também, mas cada 6 meses eu tava na minha cidade, né? E é o nosso sacrifício para ser médicos, né? Tá longe da família, tá longe de tudo, mas vale muito a pena. Vocês vão ver, vale super, super a pena, tá bom? Então, beijo, obrigada por assistir esse vídeo e vai ter mais, relaxa aí.